Ana vai fazer a apresentação, doutor Roberto? Sim, nesse momento vamos convidar para apresentar o tema Desafio para a Jovem Advocacia Ambiental, o advogado Dr. Roberto Brandão Araújo, que é advogado especialista em Direito Ambiental e Direito pela PUC Minas Gerais, é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Minas Gerais e diretor do curso do Instituto Gestão Verde. Com a palavra, Dr. Roberto. Gente, muito bom dia a todos os presentes. Obrigado aí a apresentação, doutora Ana Luísa. Agradecer também o convite, doutora Thais. É, Estar aqui nessa manhã da Semana do Meio Ambiente, né? Bem corrida, está sendo para seccional aqui. Estive em Cerro na segunda-feira. À noite nós temos aqui o Congresso Sudeste da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a UBA, a qual faço parte, vou palestrar lá também, e convidar todos a conhecerem a UBA, né, os jovens advogados aí, que pretendem adentrar a advocacia ambiental. Então, é uma organização muito importante, né, conta aí com os principais nomes, né, do direito ambiental nacional. Hoje mesmo a abertura vai ser do Paulo Afonso de Leme Machado, que é praticamente o pai do direito ambiental no Brasil, né? Tá lá o Edson Milaré, então, da mesa que eu participo, tá o Talden Farias, hoje tem a homenagem ao curso da Nepal, né? São os grandes nomes da advocacia ambiental, né? Nomes históricos, praticamente os precursores da advocacia ambiental, né? Fazem parte da UBA. Então, convidar todos a conhecerem a instituição. Bom, realmente, né, nesses meses que eu estou à frente da Comissão de Direito Ambiental, eu tenho notado, né, uma, uma dificuldade das subseções, né, com relação aos seus quadros, ou seja, né, da ausência da advocacia ambiental específica, né? Isso eu tenho dito que é muito ruim, porque os problemas ambientais existem. Então, a gente tem em Minas Gerais, né, um grande aporte, né, financeiro de agronegócio, mineradoras, né, e diversas outras atividades que impactam o meio ambiente, né, ou seja, que dependem aí da, da advocacia ambiental, de especialistas em meio ambiente, né, e a gente vê que há, há muito pouco advogado em Minas Gerais, especialmente no interior, né, e essa necessidade acaba sendo migrando para os grandes escritórios de Belo Horizonte, para os grandes escritórios de São Paulo, os grandes escritórios do Rio de Janeiro, e acaba que isso, essa concentração em poucos grandes escritórios, ela, né, restringe o mercado, né, da advocacia ambiental e ela torna a advocacia ambiental esse bicho de sete cabeças que, né, poucos recém-formados adentram, né, poucos recém-formados tomam conhecimento ou querem se especializar no direito ambiental, sendo que há um campo enorme. E há outros problemas mais graves também, que eu vou citar aqui, né? Aliás, eu vou começar justamente por eles, né? A súmula vinculante número 5 do STF, ela retirou a obrigatoriedade do advogado no processo administrativo. E grande parte dos procedimentos ambientais, né, são procedimentos da seara administrativa, né? Então, o licenciamento ambiental, né, que o advogado tenha capacidade, né, caso tenha conhecimento, né, do processo, né, se especialize, ele pode fazer a gestão, né, pelo menos junto ao órgão ambiental. Claro que ele vai precisar ter uma consultoria que com ele trate esses estudos de fauna, estudos de flora, estudos espeleológicos, né, análises laboratoriais de água, é, mas a parte de tratar, né, os protocolos do processo, o acompanhamento do processo, isso é plenamente possível e razoável, né, para um advogado, né, que tem auxílio de uma consultoria. E é um procedimento administrativo que hoje, né, é mais usual você ver biólogos, né, você ver engenheiros, né, fazendo o processo de licenciamento, e muito poucos advogados.
É claro que biólogos e engenheiros têm capacidade de fazer esse processo de licenciamento porque eles têm um conhecimento técnico dos estudos ambientais e vão precisar só ter o conhecimento ali do procedimento administrativo. E aí o advogado tem o conhecimento do procedimento administrativo. E, então a gente vê, né, que por ser um processo administrativo sem obrigatoriedade, acaba que o advogado não se interessa, né, por esse processo, porque existe também uma subcultura na advocacia do conflito, né, a subcultura do contencioso. Então, o advogado ele tem essa visão de que a advocacia é entrar com processo, a advocacia é o contencioso judicial, né, que muitos processos e muitos clientes significam, né, uma boa propensão econômica quando a gente está caminhando para outro sentido, que é justamente, né, devido ao esgotamento do poder judiciário, que aí são outros problemas que se a gente for falar aqui, né, são mais uns 3 dias de palestra, o judiciário está abarrotado, muito claro, porque também, né, é um poder que dentro das horas trabalhadas do trabalhador normal trabalha muito pouco, né? E há sempre um contingenciamento de ações e busca-se sempre hoje as soluções consensuais, né? Então, tanto do ponto de vista, né, até do próprio direito criminal, que nunca se pensou em solução consensual, a gente vê hoje o ANPP, né? A gente vê as câmaras de conciliação. Então, hoje a advocacia caminha, né, para o consultivo e para o conciliatório, né? Vai escapando aí desse contencioso e o contencioso vai sobrando muito contencioso de massa que precisa ser estratégico, né? Então, esse é um ponto e dessa subcultura que faz com que o advogado não enxergue ali no processo administrativo, na consultoria, né, um nicho de trabalho. A gente tem com relação ao processo administrativo, né, os autos de infração, então a gente tem a responsabilidade tríplice, né, do dano ambiental, e aí a Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, né, fala que, né, a responsabilidade pelo dano ambiental ela será, né, dada nas 3 esferas, que são independentes entre si, conforme já decidiu o STJ, né, e o STF. Então, são responsabilidades que vão recair, né, de maneira independente, são instâncias separadas de responsabilização jurídica, a administrativa, a civil e a penal, né? Então você vai para a administrativa, o auto de infração, né? O produtor rural, né? Aquele que tem uma atividade econômica que impacta o meio ambiente, né? Se ele tem a sua conduta ali na tipicidade administrativa, nos termos do decreto 47373, aqui de 2018, de Minas Gerais, né? Ou 6514 de 2008, né? Na esfera federal, ele recebe um auto de infração, né? Aqui são todos advogados, né, Thaís? Todo mundo aqui é advogado, né? Saber se pode ser um pouco mais Tem técnico. profissionais também da área, engenheiros, pelo que eu dei Ah, uma olhadinha aqui, E legal, legal. estudantes também, estudantes. os estudantes aqui. É bom saber. Né? Então, a gente tem ali o auto de infração, né, que é o poder de polícia administrativo do Estado, né? A gente sabe que dentro do direito administrativo você tem ele vários poderes, um deles é o poder de polícia, né, que é esse poder de restringir as liberdades individuais em prol da coletividade. Então, a gente vê o PROCON na defesa do consumidor, a vigilância sanitária, né? A gente vê o Ministério da Agricultura, né, com o mapa, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, com as suas notificações, né, com relação à produção de alimentos, por exemplo. E a gente tem a ambiental, né, o Poder de Polícia Administrativa Ambiental, que fiscaliza as relações do homem com o meio ambiente que geram impacto conforme a tipicidade administrativa. O trânsito, né, o que a gente mais conhece do processo administrativo é o trânsito. Esse é o melhor exemplo, né? Você virou e falou assim, olha, poder de polícia, né? Trânsito, multa de trânsito. E o auto de infração é isso. O auto de infração é a constatação de uma violação de um tipo administrativo pré-estabelecido, né? E nós temos esses tipos administrativos pré-estabelecidos. Então, o auto de infração constata, né? E houve, você tem a constatação pelo fiscal, que detém o poder de polícia, né? Que, lembramos, é autoexecutório, né? Então, todo fiscal no exercício de poder de polícia, ele não precisa de mandato judicial para adentrar, os estabelecimentos de produção econômica, né? Para verificar, a ocorrência de uma infração. Gera-se o auto de infração conforme o que o autuante viu, e hoje a gente tem, né, imagem de drone, imagem de satélite para complementar. Esse auto de infração, né, normalmente é lavrado com uma multa, também nos termos da lei, e essa multa, né, ela é autuada, se torna um processo administrativo, né, que ao final pode consolidar a multa mais alguma sanção administrativa. Então não é só a multa,
né? E aí você tem hoje a possibilidade do PECMA, né, que é o programa aí de conversão das multas ambientais do Estado, né? Você recebe uma multa, você confessa aquela conduta, você tem um abatimento de 50% do valor da multa, e aí 25%, né, você pode pagar em serviços ambientais. E o que, né, dá para aquele que foi multado uma possibilidade, né, de parcelamento daquele valor de 25% que sobrou da multa, e 25% também ele fazendo serviços ambientais, né? Então a gente tem aí o PECMA novo, né, um decreto novo aqui de Minas Gerais, tá sendo, né, bem demandado agora, né? Talvez até de uma forma, um pouco estranha, né? Porque eu estou vendo aí multas bem antigas, né? E o pessoal recebendo proposta de PECMA, né? Mas, né, isso é discutível também, né? Mais um campo para advocacia. Então, dentro da responsabilidade administrativa, eu tenho a defesa do auto-infração, né? Eu tenho o acompanhamento do processo, né, administrativo sancionatório, eu tenho o recurso, né, eventualmente, e, né, caso persista a multa que de fato seja consolidada, eu tenho a ação declaratória, né, a ação anulatória de auto-infração, e persistindo a cobrança da multa que se dá, né, pela execução fiscal, eu tenho o embargo à execução fiscal. Desses instrumentos todos que eu falei, né, os iniciais, né, não demandam advogado por força da súmula vinculante número 5. Então, vejam bem, quando o servidor, o autuado, né, vai até a administração pública, né, a administração pública, pelo dever de publicidade, tem que falar, né, para o autuado todas essas possibilidades, né? Então, vai falar para ele do PECMA, né? Vai falar para ele da questão da defesa, que pode ser feito por qualquer um. E aí a gente tem muitos engenheiros que fazem as defesas, né, de auto-infração, pelo conhecimento técnico que tem, né, das atividades relativas ao meio ambiente. É, E a adesão ao PECMA não depende de advogado também, né? O sujeito, que é um problema, né? Porque ele está ali confessando uma conduta. E a gente não sabe, né, se essa confissão feita no PECMA, se ela vai ser aproveitada em outras esferas, como, por exemplo, a esfera civil, né? Então, a ausência do advogado ali é problemática, e é um campo que o advogado pode trabalhar, né? A defesa aí do auto de infração, o acompanhamento do PECMA, né? Então, um ato ali ordinário, né? Ir com o autuado, né? Para firmar o PECMA, né? Firmar ali o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. Então, é um campo importante, né? Um campo aberto. E aí, desse campo, né, lá no final é que você tem um contencioso, né? Se sobrevir mesmo, né, a consolidação da multa, você tem a ação anulatória de auto-infração, né? E se for improcedente, né, e a multa consolidando na execução fiscal, virando, né, uma certidão de dívida ativa, você tem a possibilidade do embargo à execução. Então, a gente vê que o campo, né, se pegar assim, a responsabilidade administrativa, o campo maior está na esfera administrativa, na esfera, né, não contenciosa. As coisas se dão dessa forma, né? Quando eu tenho auto-infração, e hoje, né, não obstante a gente já ter uma lei federal, né, dando esse poder de polícia administrativa às polícias militares, né, e é uma observação que a gente tem que fazer, porque a Polícia Militar, ele é um órgão de segurança pública, nos termos do artigo 144 da Constituição, né? Então, ela tem uma função de manutenção da ordem, uma função de patrulhamento ostensivo, uma função de combate ao crime, né? E a polícia militar, como órgão de segurança pública, é diferente do poder de polícia administrativa fiscalizatório, né? E a polícia militar, ela tem, né, limitações constitucionais, inclusive com relação a adentramentos domiciliares. Então, a atividade de segurança pública tem limitação por conta do artigo 5º da Constituição, né? Ela é uma atividade de repressão, uma atividade de manutenção da ordem, uma atividade de combate à criminalidade. A partir do momento que eu dou para a polícia o poder de polícia administrativa, eu estou dando outro poder. Porque o poder de polícia administrativa é esse poder da administração pública, né, de fiscalização e limitação das atividades particulares em prol da coletividade, né? Antes que alguém já fique revoltado, mas vai limitar, né? Isso aí, né? É comunismo, né?
Eu vou citar um exemplo que eu falo para todo mundo, né? Você imagina um dono de lanchonete, né? Faz pastel, né? A carne hoje é um item caríssimo, né? Carne tá caro. E na frente da lanchonete do cara tem um monte de pombo, né? Aí o cara fala assim, pô, deixa eu colocar na planilha aqui, né? Qual que vai ser meu custo de produção do pastel se em vez de comprar carne de primeira no açougue, eu uso os pombos que estão aqui de graça, né? É, ele vai ver que o custo vai baixar e que o lucro dele vai aumentar, né? Aí você fala, pô, que maravilha, né? Num livre mercado, né? Qual que é o problema? O cara vai ali, pega os pombos, né? Caça os pombos, né? Mata os pombos e usa a carne de pombo para fazer pastel, né? Só que isso tem uma série de implicações, saúde pública, etc, 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 implicações sanitárias, porque existem regras sanitárias. Então, o que que vai acontecer? A vigilância sanitária vai lá, vai constatar que é carne de pombo, e em nome do bem da coletividade, do bem comum, vai restringir aquela atividade individual. Isso é o poder de polícia administrativo, né? É fazer cumprir o regramento. E aí eu tenho questões específicas no poder de polícia, que é justamente essa autoexecutoriedade, que é não depender de mandato. Então, o PROCON, a vigilância sanitária, a polícia ambiental não precisam de ordem judicial para adentrar. Inclusive, né, salvo engano, na Lei 9607 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 67 fala do crime de obstar, né, a fiscalização ambiental. 67 ou 68, salvo engano. Né? Então, se você obsta a fiscalização ambiental, além de tudo, né, você está cometendo um crime. E hoje a gente tem um convênio da Polícia Militar com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu até vi que o pessoal da subseção de Patos foi até a Polícia Ambiental, isso é muito importante. Eu fiz um seminário aqui, chamei a Polícia Ambiental para explicar qual o trabalho deles, né? Porque a Polícia Militar Ambiental hoje, né, ela é uma ótima saída para os estados, no termos fiscalizatórios, né? Porque o estado é muito grande, tem muita atividade econômica, e a polícia está em todas as comarcas, né? A polícia está em todos os municípios, melhor dizendo. Tem município que nem comarca né? Que que tem polícia militar. Então, você pega a polícia militar e faz esse convênio, sua capacidade de vascularização e fiscalização aumenta muito. E a polícia militar hoje lavra o auto de infração, né? Então, quando ela entra na sua atividade fiscalizatória, né, ela pode entrar pelo seu poder de polícia, né? E se ela se depara também com um crime acontecendo, né, como o adentramento foi legal pelo exercício de poder de polícia, se ela se depara com um crime, ela lavra ali dois instrumentos, né, que é o auto de infração e o REDS, que é o boletim de ocorrência, né? Esse auto de infração vai ser processado na companhia de polícia, né, e remetido, né, para a SEMAD para o processo administrativo, mas o auto de infração está ali. Então, o sujeito recebe aquele auto de infração da polícia com 20 dias para fazer a sua resposta, né, sendo que ele já é alertado, né, no momento da fiscalização sobre o PECMA, né, que é a possibilidade da conversão de multa ambiental. Né? Então, é um nicho, né, e muitos vão direto aonde? Na polícia. Né? Vão na polícia. O policial militar ali não pode fazer indicação de escritório de advocacia, né? O que ele pode falar, se fosse a senhora procurar os seus direitos, né? Mas ele não pode dizer assim, olha, tem um escritório famoso aqui na cidade, né? A presidente da comissão é minha amiga, vai lá. Ele não pode fazer isso, né? E claro, obviamente, nem a doutora Thais quer que ele faça isso, porque pelo que eu a conheço, ela tem uma conduta muito ética, né? Mas isso é um nicho pouco explorado, né? Pouco explorado. Então, a defesa administrativa e administrativo, não é contencioso, não tem aquela rusga, né? Com o promotor de justiça, não tem aquela rusga com o juiz, né? Você faz tudo ali do ponto de vista administrativo, via, né, o CIA, que é o Sistema Integrado da Administração Pública aqui, né? Então é muito tranquilo, né? E a advocacia pode explorar esse campo, né? Porque a fiscalização não para, né? E muitos produtores, né? E muitas pessoas que têm atividades econômicas, elas têm uma falsa compreensão, né, por falta de conhecimento, de que se pagar a multa ou fizer o PECMA, está resolvido o problema, quando não está. Né? Não basta apenas pagar a multa, né, ou aderir ao PECMA, tem que fazer a regularização da atividade. Então, se você está, né, numa atividade ali não licenciada, né, você está operando sem a sua licença ambiental e você toma uma multa, né, se você fez uma supressão de vegetação sem autorização do IEF e toma uma multa, não basta apenas pagar a multa não regulariza o empreendimento, a multa é a sanção, a multa é a punição pela atividade irregular. Então, pagar a multa é adimplir com a sanção, nada mais do que isso. A atividade precisa ser regulamentada. Então, se eu estou
normalmente multas também vêm com embargos, né? Então, se eu recebo uma multa e pago a multa e continuo, né, com a minha atividade sem a licença ambiental, eu tenho uma escadinha, né? A próxima sanção é a multa diária, né? Então, é aquela multa assim, olha, você vai agora, sua multa é por dia de X reais até a regularização. Depois você tem um embargo à atividade. Você pode ter a suspensão da atividade. Você pode ter embargo de obra. Você pode ter até a demolição de obra, né? E tudo às expensas daquele que foi autuado. Então, o papel do advogado aqui é muito importante, né, na defesa, porque a defesa também, né, se ele não aderir ao PECMA, você pode fazer a defesa no sentido muito da redução da multa, né? Então, você tem a constatação ali, mas a constatação ela é visual, mas muitas vezes o sujeito não tem os documentos ali com ele, né? Então, existe sim argumentos de defesa pelo 47373, né? Tanto para anulação das multas, quanto também para redução do valor da multa. É um campo que a advocacia, né, tem para trabalhar, né, para se expandir, né, ter o conhecimento das normas ambientais, né, para fazer essa defesa administrativa e também trabalhar na regularização, porque vai ter que regularizar. Então, o sujeito está, né, na sua atividade sem a licença ambiental, ele foi multado, ele tem que pagar a multa ou se defender e fazer o processo de regularização, que é a licença ambiental corretiva, né? E a partir daí, né, como eu disse, tem os estudos ambientais, etc, etc, fazer toda a gestão do processo para obter a licença, né? Acompanhamento das condicionantes, né? Tudo isso para obtenção da licença, né? Ato contínuo, né? Os autos de infração são encaminhados para o Ministério Público, né? E chegando no Ministério Público, a gente tem dois encaminhamentos para esses autos de infração, né? A gente tem um encaminhamento civil e a gente tem um encaminhamento criminal, né? E, mais uma vez, são encaminhamentos que muitas vezes se resolvem dentro da esfera administrativa. Vamos para o civil primeiro, né? Mas, né, novamente, o artigo 225, né, da Constituição da República, ele é muito claro, né, nos termos que ele trata as questões ambientais, né? Vou até... o 225 fala do meio ambiente, né, enquanto direito fundamental, da necessidade dos estudos, né, ambientais, do licenciamento ambiental, e no parágrafo 3º fala das sanções, né? E aí ele diz, ipsis literis, né, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados, né? Então, o reparar os danos causados é assível. Então, a atividade, né, também fazendo a diferenciação aqui de dano ambiental e de impacto ambiental. É, é, é complexo, né, porque todo mundo acha que qualquer atividade que impacte o meio ambiente gera dano ao meio ambiente. Não, né? Existe uma linha de separação que é a licitude. Então, toda atividade que impacta o meio ambiente, mas que está lícita, né, que está licenciada, que está autorizada, essa atividade, né, ela gera impacto, né? E todas as atividades geram impacto ambiental, seja pela atividade em si, seja até pela presença das pessoas, né, naquela atividade. Então, você tem 200 pessoas trabalhando no mesmo local, você tem impacto ao meio ambiente. Então, a começar pelo lixo, né, que é produzido pela função das 200 pessoas estarem ali. Elas vão almoçar ali, elas vão tomar café ali, né? Então, você imagina uma empresa que tem aquele cafezinho com o famoso copo de plástico, né? Quantos copos de plástico são produzidos por dia e jogados no lixo? Então, qualquer atividade gera impacto ao meio ambiente. A diferença é, eu estou licenciado, eu passei pelo processo de licenciamento, e o que é o processo de licenciamento? É um processo de autorização, né, para atividade de impacto ambiental, mas que coloca certas regras, né, e condicionantes para que essa atividade gere o mínimo de impacto possível, né? Então, eu tenho dentro da questão do critério locacional das atividades, né, a possibilidade de evitar o impacto, né? Então, eu tenho dentro do licenciamento, né, essa questão de, primeiro, tentar evitar o impacto, segundo, mitigar o impacto através das condicionantes, e se não é possível evitar ou mitigar, então eu vou compensar esse impacto, né, com as condicionantes compensatórias, que são as compensações ambientais, né? Então, assim, a atividade econômica pode existir, e isso vem, inclusive, do princípio do desenvolvimento sustentável, né, que é um princípio da Constituição da República, em que a atividade econômica e o desenvolvimento econômico social, eles não estão em contraponto,
né, ou rota de colisão com a proteção do meio ambiente, mas estão em harmonia, né? Então, o desenvolvimento social e econômico, ele é harmônico com a proteção do meio ambiente a partir do momento que eu tenho o Instituto do Licenciamento Ambiental, né? Então, eu vou intervir com uma atividade econômica gerando impacto no meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter medidas de proteção desse meio ambiente ou mitigação e compensação da minha atividade econômica, né? Então, esse é o equilíbrio, que é o equilíbrio necessário que a Constituição dá, né? Então, os princípios constitucionais, eles não se conflitam, eles se harmonizam. Bom, prosseguindo, né, a diferença do dano para o impacto é a licitude. Então, o sujeito que passou, né, por um processo de licenciamento, né, o sujeito que está lícito, ele gera impacto. E esse impacto vai ser mitigado e compensado. O sujeito que não passa pelo processo de licenciamento, ele gera dano, né? Porque não há nenhuma medida mitigatória ou compensatória daquela atividade, né? Então, o que ele está fazendo ali é dano ambiental. Então, há dano. E havendo dano ambiental, né, e o dano do ponto de vista jurídico, né, é a lesão a um bem jurídico protegido, qualquer dano, quando a gente fala do crime de dano, quando a gente fala do dano civil pelo ato ilícito, né, todo dano, né, é uma afronta a um bem jurídico protegido. Se eu tenho dano, eu tenho responsabilidade. E a responsabilidade aqui, na esfera, pela Constituição, são nas três esferas, né? Então, eu já falei da administrativa, e aí, né, remetida ao Ministério Público, a gente tem a responsabilidade civil e a criminal, né? A civil é a questão normal do próprio Código Civil, né? O ato ilícito, né? Toda lesão, todo ato ilícito gera o dever de reparar. E na esfera ambiental não seria diferente, né? Então, o Ministério Público recebe aquele auto de infração, né, com todos aqueles documentos que vêm no auto de infração, e o promotor de justiça, por força ali da lei complementar do Ministério Público, né, ele tem a prerrogativa do inquérito civil público. É bom salientar que a ação civil pública eu tenho outros legitimados. A Defensoria Pública, associações de fomento com mais de um ano de duração, né, são legitimadas a propositura da ação civil pública. Mas o inquérito civil público ele é um instrumento exclusivo do Ministério Público, que é o órgão persecutor, né? E pela Lei de Crimes Ambientais, é bom salientar também que todas as provas colhidas no inquérito civil público podem ser aproveitadas no processo criminal ambiental, né? E aí o inquérito civil público é instaurado via portaria pelo Ministério Público, né? Ele deveria ter uma dilação probatória, e eu falo isso porque hoje, né, também dentro desse contingenciamento dos órgãos públicos, o Ministério Público não está tendo tempo, né, para fazer essa dilação probatória e estender o inquérito, né? Então, normalmente, o promotor recebe já aquela documentação toda do auto de infração, né, instaura o inquérito e já remete, né, ao instaurado, né, ao investigado, a portaria de abertura, os documentos e uma propositura de termos de ajustamento de conduta, né? Então, o cara recebe lá, né, já toma o susto, né, que ele recebe lá aquela documentação do Ministério Público com a propositura do TAC. A assinatura do TAC também não depende ali do advogado, porque o inquérito é um procedimento administrativo. E como procedimento administrativo, nos termos, né, da súmula vinculante número 5, não tem a necessidade do advogado. Isso é mais um problema, né? Porque o cara recebe ali, e às vezes ele tem alguém que está acompanhando para ele o processo ali, até mesmo um engenheiro agrônomo da fazenda, né? O engenheiro ambiental que acompanhou o processo de loteamento, e, né, o engenheiro fala assim, não, isso aqui, esses termos aqui, você vai cumprindo aos poucos, né, dá para fazer. E o sujeito vai e assina o TAC, né, que é um problema, né? O TAC é um termo de ajustamento de conduta, mas também é ele assinado, né, ele é um instrumento executório, né? Então ele é executável, então ele, né, não precisa passar pelo processo de conhecimento, né? Ele é executável, né, já no processo de execução. Então, você pula todo o processo de conhecimento, dilação probatória, etc. Então, quando você assina o TAC, né, você faz ali uma confissão, né, e além de fazer a confissão informal, né, você assina um instrumento executável. E aí, depois que não cumpre o TAC, além da multa diária que fica estabelecida ali, você tem a execução que né, é pesada, né? Então, instrumento, né, administrativo,
né? E que também o advogado pode atuar, né? O advogado pode e deve fazer o acompanhamento no inquérito civil público, e o advogado tem que estar presente junto também com consultoria, né, especializada na entabulação do TAC, né? Tem que ver quais cláusulas são exequíveis, quais não são exequíveis, né? Na maioria dos TACs que eu vejo, o cara quer que faça EIA-RIMA em 90 dias, mas nem morto que você faz um EIA-RIMA em 90 dias, né? Um EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo, né, que você depende de todos os estudos ambientais, já não dá pela própria questão que o estudo de fauna precisa de duas campanhas no EIA-RIMA. Então, a campanha na fase seca e uma campanha na fase chuvosa. E não dá para fazer isso em 90 dias, né? Então, isso já é um ponto que você precisa de uma assessoria técnica ali, né, para te auxiliar a entabular esse TAC e fazer o contraponto dessas proposições. Além de outras, né, que são colocadas. Então, tem muito PTRF, né, que é pedido, né, que é o plano de reflorestamento, que é caríssimo, né, muito caro, né? Você pega um PTRF aí de 20 hectares, é coisa de 100, 150 mil reais, né? Então, às vezes, o cara assina ali achando que reflorestamento, eu planto as mudas aqui. Não, não é, né? Assim que funciona, né? E assinou, acabou, né? E aí você vê que falta, e também o Ministério Público não tem obrigação nenhuma de falar assim, olha, né, colocar lá, manda lá a comunicação, a notificação pro investigado, né, e fala assim, olha, no final, né, observação, procure um advogado, né? Não é obrigação do Ministério Público fazer isso, né? Ele dá o direito de defesa, ele tem que cientificar da autuação, né? Então ele cientifica, né, dá publicidade à autuação, cientifica que o cara está autuado, dá o prazo para defesa e pronto, né? Não tem que colocar no final assim, procure o advogado mais próximo, né? E aí, né, mais uma vez, tem muitos que, né, no anseio de resolver a situação, né, acabam assinando. E se já não está instruído desde o processo administrativo, né, se já acha que pagou a multa e está resolvida, ele vai ficar puto ali, vai no Ministério Público, né? Chega lá, pô, mas eu já paguei a multa aqui e tal, pessoal. Aí o cara vai só explicar, são, né, instâncias diferentes, esferas diferentes, né? E aí, isso aqui é outra coisa. Aí o cara vai, já que eu tô aqui mesmo, né? Assina, né? E assinou ali um termo, um termo executivo extrajudicial, né? Pode ser executado. Eu já vi a execução de TAC aí que ficou muito problemática, né? Que depois o cara ficou 2, 3 anos sem cumprir o TAC, com multa diária de R$ 1.000, né? Isso tudo corrigido deu praticamente o valor da fazenda dele que está piorado, né? E aí ele chega para mim, né? Já com, né, como se diz, né? Com a guerra perdida, eu cumpri já o TAC, tá tudo cumpridinho. Isso, meu amigo, mas como é que o promotor vai fazer? Né? Ele executou um termo executivo aqui, né? Ele não tem como voltar atrás, né? Ele assinou. Então, né, fica complexo para o promotor também dentro dos princípios da legalidade que ele tem que seguir, né? Mas é um problema, né? Porque já vem o TAC, né? Então o cara não tem o prazo de defesa, ele, ó, tá aqui, né? Apresente prova, se defenda, né? Já vem com o TAC, né? Pela própria questão ali do número, do volume de serviço do Ministério Público, né? Dos promotores de justiça, que é um volume muito grande, a gente sabe, né? Então essa é a esfera, né, civil. Aí nós vamos para a esfera criminal, né? Que como os crimes ambientais ali, né, a grande maioria são de crimes abaixo de 2 anos, né, são infrações de menor potencial ofensivo, né, que são as contravenções e crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos, e também a grande parte dos crimes são penas pequenas, abaixo de 4 anos, que não tem violência ou grave ameaça à pessoa, né. A lei de crimes ambientais, ela é não vou falar de lei de crimes ambientais aqui, né? Quando eu dou aula de crimes ambientais, nossa senhora, eu tenho muitas restrições, né? Para mim, assim, eu tenho uma tese, né, que obviamente não vinga, né? Claro, né, que todo processo criminal de meio ambiente é natimorto, né? Pelo princípio da fragmentariedade, né? O princípio da fragmentariedade, como vocês sabem, né, é a última raça do direito penal. Então, você só pode ter o direito penal quando está resolvido em outras esferas, né? Como a esfera administrativa, por exemplo. Se você consegue resolver o conflito em outras esferas, você não tem esfera penal, né? E aí nós temos uma lei de crimes ambientais, que é de 1998, que é a 9605, que lá para o artigo 40 e poucos fala o procedimento administrativo. E aí você tem o decreto das infrações ambientais 10 anos depois. Ou seja, os crimes ambientais vieram depois, antes, né, da infração administrativa. Então, há clara violação ao princípio da fragmentariedade do direito penal, né? Você não pode ter uma lei penal que venha antes, né, da imposição da sanção administrativa. Enfim, né?
como são crimes de penas menores, né, ali abaixo de 4 anos, sem violência ou grave ameaça à pessoa, né, e outra crítica que eu faço também, a maior pena da Lei de Crimes Ambientais, que é o 69A, né, que é a falsidade no processo de licenciamento com resultado de dano ambiental, que pode chegar a dar, né, aí, 10 anos de prisão, né, é um crime contra a administração pública, né? Então, as maiores penas, né, uma lei, então você imagina, né, uma lei que é uma lei que tem como bem jurídico maior de proteção o meio ambiente, a sua maior pena, né, protege a administração pública e não o meio ambiente. Então, também é uma das críticas que eu faço à lei de crimes ambientais. É preciso ter uma lei de crimes ambientais? Claro que é, né? Se eu não consigo apaziguar e solucionar o conflito na esfera civil, né, mesmo com as sanções cíveis sendo pesadíssimas, né, se eu não consigo resolver na esfera administrativa, mesmo com a sanção administrativa sendo pesadíssima, multas pesadíssimas, né, suspensões, embargos de atividade, né, então, assim, sanção administrativa muito pesada, né. Se eu não estou conseguindo solucionar, eu preciso sim de tipos penais, mas de tipos penais pontuais, né, daquilo que as outras legislações não resolvem, e com penas, né, que sejam substanciosas a ponto de cumprir o escopo da pena, que é, dentre eles, inibir, né, o cometimento do crime de maneira geral e especial, né, pela sociedade e pelo infrator. Bom, né? Então, o que acontece quando o sujeito comete um crime? Hoje, né? Transação penal, né? Quando se trata ali de infração de menor potencial ofensivo, que muitas vezes é fazer um curso, né? Etc., né? Para se conscientizar, papapá, e que às vezes vale a pena, né? Quando é, né, aquele sujeito ali que tem uma pequena propriedade, ou mesmo um residente da esfera rural que tem ali, né, um animal silvestre que ele, né, já estimou, né, mas que é proibido, né? Se ele faz um curso de conscientização, tem uma função social importante, né? Mas tudo resolvido também sem a presença de advogado, seja a transação penal, seja o ANPP, né? Então, né, o direito ambiental, né, ficou muito restrito à esfera administrativa, né? Você vai falar contencioso, né? Responsabilidade administrativa. Você tem um contencioso lá na frente, né? Uma ação anulatória de auto-infração, um embargo à execução. Civil. Você tem um contencioso lá na frente com a ação civil pública. Criminal. Raramente, né? Só se o sujeito ele crime continuado, né? Concurso de crimes, você vai ter uma ação criminal ali por conta dos instrumentos que são a transação penal e a NPP. Então, o contencioso ambiental está restrito, né? A grandes danos, né? A questões mais sérias. Dentro do ponto de vista da análise do direito, né, isso está correto, né? O judicial, né, ele tem que ser realmente só em questões mais graves, especialmente os crimes, né? E o advogado, como eu disse, né, a gente trabalha muito na questão de nos propagarmos, né, até porque a gente não tem direito à propaganda, então fica muito no chamado boca a boca. Então nós somos muito debandados pelo contencioso, né? E o advogado se adentra pouco a esfera administrativa, né? Então por isso que eu falo que a advocacia ambiental tem muito campo, que é esse campo administrativo. Então você tem o licenciamento ambiental, você tem a consultoria ambiental, né? Você tem a defesa de autoinfração, você tem o acompanhamento, né, do PECMA, você tem acompanhamento de inquérito civil público, você tem acompanhamento da formulação do TAC, né, você tem um acompanhamento ali da transação penal, você tem um acompanhamento ali do ANPP. Então, são muitos campos para o advogado que não são explorados, né? E, mais uma vez, por falta, né, de um instrumento muito importante também, que é a educação ambiental, né? Eu tenho dito, né, muito que essa gestão que eu estou fazendo, né, à frente da Comissão de Direito Ambiental é muito para conscientizar, né, as atividades econômicas de Minas Gerais, especialmente das subseções, da necessidade de procurar os advogados locais, né, e fortalecer a advocacia, dar palestra, dar curso, né, trazer advogado para a advocacia ambiental, né? Então, isso
Isso é o meu ponto central, porque há campo para o advogado, né? Eu converso muito isso com os presidentes de subseção, né? Quando a produção econômica daquele lugar, ela busca um grande escritório em São Paulo, no Rio, né? A cidade como um todo está perdendo. Porque você tem aqui, né, essa gama de serviços que o advogado pode prestar, que é um dinheiro que ia ficar na cidade, né? Então a Thaís, né, já que ela apareceu ali um pouco, né, ela recebe ali, né, na sua defesa, né, a Michelle, ela vai comprar no supermercado de Patos de Minas, né? Ela vai comprar a bota nova na loja de Patos de Minas. Ela vai fazer uma viagem, ela vai na agência de viagem de Patos de Minas. Ela vai trocar o carro na agência de Patos de Minas. Ela vai comprar uma casa nova na imobiliária de Patos de Minas. Então você tem uma circulação econômica, né, na cidade por conta da advocacia. O advogado que ganha dinheiro na cidade gasta o dinheiro na cidade. Agora, né, você pega uma defesa de auto-infração, vamos pôr um patamar mínimo aí, né? Defesa de auto-infração com acompanhamento de processo administrativo, de 10 a 20 mil reais, que um bom advogado vai cobrar. Né? Você pega o volume que tem, esse dinheiro todo indo para um grande escritório de São Paulo, que hoje, quando é federal, né, passa é, passa do IBAMA e a captação, né? Então os caras já compram lá, já entram no sistema, pegam todos os autos de infração e já fazem contato direto com o autuado, né? Fazendo a captação, né? E aí, como a captação se dá muitas vezes por via de uma consultoria, que não é advocacia, você não tem nem como, né, fazer nada porque não é um advogado fazendo captação, né? É um engenheiro, é um biólogo que tem uma consultoria, vai, pega lá o sistema do IBAMA e faz essa captação. Então, quem perde, né, é a cidade também, porque você tem um grande volume de dinheiro, né, da produção econômica que deveria ficar na cidade com a advocacia local que vai para grandes escritórios em grandes cidades. Então, você tem, né, uma evasão de divisas, né, da economia local, né, por conta da falta do advogado ambiental, da falta da conscientização, né, do setor produtivo local, que aquela cidade pode prover para ele tanto a parte consultiva quanto a parte contenciosa no que diz respeito à advocacia ambiental, né? E sem contar, como foi dito aí pela Ana Luísa na abertura, né, ainda não compõe o currículo, né? Eu fui presidente da Comissão de Educação Jurídica na gestão passada, né, responsável aí pela abertura e fiscalização dos cursos de direito, né? Você tem a questão da grande debate, é a base curricular, né? É, no curso de Direito, que não evolui, né? Você pega a primeira faculdade lá, não sei o que, é tudo o mesmo padrão, penal, civil, processo, constitucional, administrativo, né? E o direito ambiental, ele é um ramo autônomo desde 1982, né? A partir da 6938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, você tem um estudo avançado do direito ambiental e ele se torna um ramo autônomo. Mas as faculdades, né, muitas vezes não, né, o MEC não coloca na grade curricular. Então, a educação ambiental, ela tem uma obrigatoriedade por uma lei federal, né, pela Lei de Diretrizes Básicas de Educação, mas ela não entra, né, no curso de Direito por via, né, da mudança da grade curricular, né? Isso é muito complexo, porque quem faz, né? Você não vê estudante fazendo, a gente procura estagiário aqui, né? É um curso, você não acha estagiário, né? Para o seu escritório, para trabalhar com a área ambiental. Então é muito difícil, né? Então passa também, né, pela alteração da grade curricular do direito, a inserção do direito ambiental, que para mim tinha que ser direito ambiental 1, 2 e 3, né, pela quantidade de regras, né? Você pode trabalhar só de processo administrativo, de questões de sustentabilidade, é muita matéria, né? Muita matéria. Você tem hoje, né, questão da logística reversa, né? Outro dia eu quase arrebentei minha mão tentando abrir uma long neck de Heineken, né? Mas quase, tô lá torcendo, torcendo, torcendo de sair sangue. Eu olho, tá lá um negócio em vermelho, assim, abrir com abridor, né? Por quê? Porque agora a long neck não é mais descartável, é retornável. Por quê? Porque existe uma lei que é a lei da logística reversa, né? Tudo que você produz de lixo, você tem que dar um jeito de trazer de volta. Então, assim, é muita legislação que envolve o meio ambiente, né? O próprio direito constitucional ambiental, eu dou aula numa pós que eu coordeno, né? Eu coordeno uma pós-graduação em direito ambiental da Fundação Escola Superior do Ministério Público, dou aula de direito constitucional ambiental, né, é uma carga horária muito grande, né? E então, se não tem educação ambiental, né, se não tem o direito ambiental na base curricular do direito, fica muito difícil, né? E aí nós temos esse déficit,
da advocacia ambiental, especialmente nas subseções né, especialmente onde há grandes atividades econômicas, seja de produção rural, seja de mineração, né? Então, onde eu tenho maior volume de atividade impactante ao meio ambiente, eu tenho um menor número de advogados ambientais, né? É um contrassenso muito complexo, né? Então, nesse sentido, eu vou encerrando minha palestra e espero ter contribuído aí, né, para o evento de uma forma que vocês pensaram que eu pudesse contribuir. Contribuí muito, muito mesmo. Qual a dica, doutor Roberto, o senhor daria para quem está começando agora, né, na advocacia ambiental, para se destacar aí, o advogado, conseguir clientes, tendo, né, em vista essa questão aí que a gente está bem restrito, né, à divulgação, ao marketing, né? Ó, a dica que eu dou é procurar a presidente da Comissão de Direito Ambiental da subseção ou o presidente da subseção, criar, né, uma comissão de direito ambiental e, a partir da comissão, né, buscar as associações produtivas, os sindicatos rurais, né, fazer palestra, fazer workshop, né, fazer atividade na rua, ir até os produtores, né, promover cursos, né, trazer gente através da ESA, né, procura a ESA, né, pede um curso de direito ambiental, pede um curso de advocacia ambiental, né, é a forma, né? Primeiro é aparecer, né? E a melhor forma de aparecer é mostrar para o setor produtivo que sim, aqui tem advocacia especializada, né? E hoje você tem limitações, mas hoje é permitido, né, algumas questões nas redes sociais. Mas rede social é amplo, né? Não adianta nada você ficar fazendo dancinha no TikTok falando que é advogado ambiental, porque isso vai para um algoritmo que joga para outros setores, né? Ele não vai te jogar aqui, apesar que você tem tráfego pago hoje limitado à questão ali geográfica, né? Mas, pô, você tem um nicho muito grande, pequenos produtores rurais que precisam muito, né, de ter conhecimento da normatividade, que tem condição de pagar um advogado, né, sem ser só com galinha de leite, né? Sobra um tantinho ali para pagar um advogado, né? Mas que não precisa do advogado também chegar nele, né? Então, são eventos, né? Eu fiz uma palestra em Januária, né? A primeira da gestão, que a doutora Vanessa, que é a presidente da comissão januária, foi até os setores, né, as pequenas propriedades, as pequenas associações, os sindicatos, e trouxe muita gente, né, que precisava desse conhecimento mais básico. Né, então, o advogado, acho que ele tem que procurar a subseção, né, e a subseção, com a sua comissão, tem que fazer o maior número possível de eventos para mostrar para o setor econômico e buscar também Câmara dos Vereadores, como eu disse, quem perde é a cidade, né? Então, você tem uma fuga de capitais da cidade, tem que mostrar para o vereador, tem que mostrar para o prefeito, assim, olha, a valorização da advocacia ambiental em Patos de Minas significa mais dinheiro circulando em Patos de Minas. Então, é buscar apoios institucionais, né? No sentido, né, de que busque seu advogado, essa boa relação com a polícia. Você tentar conseguir, olha, uma salinha do advogado, para o advogado ficar aqui e esperar seu cliente, né? E não precisa indicar um advogado, mas olha, você tem direito à defesa, pode procurar um advogado, né? Tentar estabelecer boas relações para que, né, as pessoas também sejam conduzidas até o advogado, né? E funciona muito também outdoor, né? Se sobrando o dinheirinho do OAB, pessoal, aqui, vamos fazer um outdoor aqui, né? Foi multado, né? Sem advogado não há justiça. Recebeu multa ambiental, procura um advogado. Sem advogado não há justiça, né? Então, é preciso ter criatividade, né? Mas eu acho que é uma tarefa que, se ela for coletiva, ela será muito melhor vencida do que se ela for individual, né? Então, se a Comissão de Direito Ambiental da subseção começar a pregar a advocacia ambiental, né, e tomar isso de maneira criativa, né, buscar soluções, é muito mais fácil que se chegue a um objetivo do que cada advogado, né, por si só, tentar fazê-lo. No chat a gente já tem algumas perguntas, doutor Roberto. Eu vi, né? Vamos começar? Eu posso ir fazendo? Qual a sua opinião sobre o projeto de lei que tramita sobre a criação da lei do licenciamento, doutor? Eu tenho mais 2 horas para falar?
Ó, minha sugestão é Cispar, não está com o nome aí, né? Me agradecer a pergunta, né? Mas se tiver um tempinho, amanhã em Muriaé eu vou estar falando justamente sobre o PL 2159, né? E de- ó, minha opinião é o seguinte, né? Enquanto presidente da Comissão de Direito Ambiental, ainda está em disputa, né? Então você tem um projeto que foi criado em 2004 e veio tramitando, né? Nos últimos anos, teve a inserção de uma série de emendas e o acoplamento de uma série de projetos junto a ele. E esse projeto passou na Câmara dos Deputados, né, com uma série de inovações, e outras não, né? Não é novidade, licença ambiental única não é novidade, aqui a gente já tem, que é a LAC 1, né? Licença, autolicenciamento não é novidade, para nós aqui é a LAS Cadastro, né? Licenciamento simples não é novidade, a gente tem aqui, né, o licenciamento simplificado, mas tem alguns pontos complexos, né, como os outros órgãos que envolvem o licenciamento, né, não terem, não vincularem a decisão do órgão licenciador, né, a questão do licenciamento por adesão, né, se dá para pequeno porte, e aí quem vai dizer que é pequeno porte e médio impacto, né, são os estados, através de DN, né, a questão da inexigibilidade de licenciamento para uma série de atividades que são impactantes, né, a questão da licença especial que foi dada ao poder público e com o nome de poder público, sem fazer menção se é administração pública direta ou indireta, né. Então, quando você fala licença especial para o poder público nos seus projetos de infraestrutura, você está colocando, né, por exemplo, barragens de hidrelétricas, né, que tem são muito impactantes no sentido, né, da construção, né, e a rodovia também é muito impactante para a fauna. Então, assim, tem questões que precisam ser debatidas e que vão ser debatidas agora em outras esferas, né? A questão da licença especial, ela foi incluída no Senado. Tudo que foi incluído no Senado vai ser rediscutido na Câmara dos Deputados, né? Então, nasceu na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, foi apresentada uma série de emendas, né? E como a casa revisora apresentou novos textos, a casa iniciadora tem que revisar os textos que foram incluídos agora, pelo nosso processo legislativo, né? Então, todas as emendas inclusas pelo Senado voltam para a Câmara dos Deputados, né? E aí depois você tem um outro processo, que é a sanção ao veto presidencial. E aí você tem um outro processo, que é a apreciação do veto de novo pelo Congresso Nacional em sessão única, né? E depois você tem um outro processo, que é a mobilização das associações para as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, assim, ainda está em disputa esses pontos complexos, né? Mas, no geral, o que eu tenho falado é que, né, uma lei geral de licenciamento que unifique, né, os conceitos e o procedimento do licenciamento por lei e não deixar apenas com as resoluções, ela é bem-vinda. Agora, nós temos que ver qual que é o conteúdo dessa lei que nós vamos trabalhar, né? E aí você tem esses pontos complexos que precisam ser melhor debatidos, né? Tem outras questões que eu acho estranhas, né? Que foi feita a consulta pública do Senado, né, sobre o PL, que teve apenas 5.000 votos, né? Então, assim, eu acho que não ocorreu a devida publicidade, né? Mas a minha opinião está em disputa, né? E se está em disputa, e a gente vê a disputa acontecendo, a gente vê a ministra do Meio Ambiente indo se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, né? A gente vê o setor econômico, né, se mexendo, mas no termo geral, né, nessa briga aí entre ambientalistas e, né, o agronegócio e a produção dos setores econômicos, quem saiu ganhando foi o governo com a Lai, né? A tal da licença especial, né? Quem mais saiu ganhando foi o governo. São as obras mais impactantes, são obras de infraestrutura e que pegaram o licenciamento mais, né, simplificado possível, né? Então, aquele negócio de correr por fora, né? O governo espertamente correu por fora, né, e passou aquilo que melhor lhe atendia e deixou o povo brigando para lá, né? Então, essa é a minha opinião, que não é uma opinião fechada, né? Até porque a própria OAB em si, né, não tem nenhum documento oficial, né, sobre o PL do licenciamento, e nem deveria ter, porque ele nem está em disputa, né? Então, o que adianta você fazer? Ó, nós somos, né, apontar essa inconstitucionalidade, aí daqui 6 meses, muita coisa vetada, né?
Muito bom. Na sua visão, qual seria o impacto da PECMA nas outras esferas, civil e penal? Isso é uma discussão que a gente estava tendo dentro da comissão, né, meninas? A É, Muriel colocou. esse é um problema, né? Porque se as instâncias são separadas, né, para o sancionamento, então cada qual com seu cada qual, né? Então, assim, eu tenho bis in idem, e tem, né? Não adianta falar que não tem bis in idem entre o 6514 de 2008 e a 9605 de 98, que tem. A grande maioria das infrações administrativas no decreto 6514, que também estão no 47373, são crimes, né? O Luiz Regis Prado que fala muito isso, mas é uma discussão vencida, né? As instâncias de apuração são separadas. Se as instâncias são separadas, elas também não podem se aproveitar, porque aí fica sacanagem demais, né? Né, se elas podem agir separadamente para impor três sanções separadas, aí uma vai ficar aproveitando a outra, sem que não está no texto de lei. Né? Uma coisa assim, a lei de crimes ambientais fala que, né, a perícia feita em inquérito civil público pode ser aproveitado, né, aqui desde que estabelecido contraditório no processo criminal. Né? Mas um decreto, né, estabeleceu uma confissão, um decreto estadual estabeleceu um ato de confissão aproveitado em outras esferas, eu acho complexo. Na criminal nem faço tanta discussão, porque a confissão na criminal, né, ela é retratável e divisível. Né? Então, ainda que você confesse na esfera administrativa ou civil, na esfera criminal você pode se retratar. Né? E ainda que se não se retrate, a sua confissão pode ser recebida de maneira dividida. Então, na criminal não é problema, né? Porque já está estabelecido em lei, né, que se você confessou em outra esfera, que você pode retratar. A questão toda é a cível, né? É fazer o sujeito aderir o PECMA, né? E aí vir um TAC já praticamente assinado, né? Falando que você já confessou aquele dano, né? E que aí, confessado o dano, não tem que se falar em instrução de inquérito, né? Aí eu já acho complicado porque, né, são dois procedimentos administrativos, mas o grande argumento para mim é se as esferas de autuação e implicação sancionatória são separadas, elas são separadas para o bem e para o mal. É, acho que, e também muito, também da ideia de não estar amparado por o procurador, né? A ideia de que vai fazer tudo na parte administrativa sem ter uma assistência técnica e depois ele aceita lá as questões e aí depois que ele vai ter a orientação, e é o grande problema que a gente vê também. Ah, mas aí eu te falar, essa discussão já é difícil demais. Eu também advoguei muito tempo para administração pública, né? No direito administrativo. E uma discussão que eu sempre fiz do processo sancionatório contra servidor público, né? Os PADs, né, é que não é obrigatório advogado, mas tem defesa, né? Aí nomeia um outro servidor para fazer ali acompanhamento do ato. Então você tem a defesa ad hoc, né? E é uma defesa ad hoc para o ato. Então, quando o servidor vai ser ouvido no PAD, nomeia um outro servidor para acompanhar. Né? E isso, para mim, viola o contraditório e ampla defesa. Se você vai nomear uma defesa no processo administrativo, você tem que fazer a nomeação, né, como defensor dativo de todo o processo. Né? Você fazer nomeação de defensor ad hoc, né, num processo que é sancionatório, então você está violando o direito à defesa. Né? E aí não estou falando de obrigatoriedade de advogado, estou falando de direito à defesa. Né? Mas essa tese minha, em 100 processos que eu fiz de defesa, nenhum o juiz sequer, né, tocou nesse assunto. Então é complicado também. A gente, né, a democracia não é só votar, democracia não é só sufrágio, né? Democracia é o Estado respeitar o Estado de Direito, né? Infelizmente, em vários aspectos, né, o Estado não se submete às leis, muito pelo contrário, né? Ele se coloca enquanto privilegiado, né? Voltando à questão da lei do licenciamento, né? Se tem alguém que tem condição de licenciar, né, e que devia ser o primeiro a licenciar, para olha, a minha obra de grande infraestrutura, eu, o Estado, estou licenciando, e vocês estão vendo, população, que eu me submeto ao direito, mesmo direito que vocês. Né? Então, à medida que o Estado sempre se provê privilégios, né, para evitar a submissão à lei igual aos jurisdicionados e aos cidadãos,
nós estamos falando de uma democracia que não está plena. Muito bom. E para encerrar aqui nossa última perguntinha sobre a questão da precificação. Qual dica para a advocacia que está começando aí, porque a tabela de honorários é um pouco vaga, como que seria? Alguma dica? Eu acho que a ideia aqui é de dica. Ó, você tem instrumentos, né? Por exemplo, inquérito civil público, né? E ação civil pública. Você é meio genérico, né? Tá lá o valor, né? Mesmo assim, a tabela, ela estabelece valores mínimos, né? Então, ali é só uma ideia, né? Um parâmetro mínimo de precificação dos honorários. É buscar analogias, né? Naquilo que você não sabe. Então, acompanhamento de processo administrativo disciplinar, né? Se isso está lá na tabela, você pode usar aqui para o auto-infração, né? Então, você tenta fazer analogia e, obviamente, fazer um estudo de mercado, né? Ver quanto se cobra, né? Primeiro, assim, o primeiro ponto de precificação com relação à gestão do escritório é sua precificação está pagando seu escritório, né? Suas despesas e te dando lucro da sua atividade, né? Então, primeiro é uma questão de gestão empresarial, né? Depois da gestão empresarial, você pensa também na questão do mercado, né? E aí o que você não tem corresponde, o que você não tem diretamente, né, na parte de direito ambiental, você busca algum tipo de analogia. Roberto, a gente gostaria de agradecer a palestra, com certeza foi muito enriquecedora para todos que escutaram, que assistiram. A gente sai daqui com mais conhecimento. Muito obrigada pela disponibilidade também. Eu que agradeço. Agradeço aí, né, a Thaís pelo convite, né, a Michelle aí, você, né, pela condução. Para quem quiser aí, né, minhas redes sociais, tem meu Instagram, né, o arroba Roberto Brandão, _professor, né, tem também a minha empresa de cursos, né, a gente tem vários cursos aí, vamos fazer um curso agora, né, de licenciamento ambiental aí no final de junho, né, estamos fazendo um curso aí de 4 dias. Nesse curso que nós vamos fazer, eu vou dar uma aula um dia só do PL 2159, né? Então, o arroba Instituto Gestão Verde, né? Então, quem quiser também seguir o Instituto Gestão Verde. E aí, Thaís, deixa eu fazer o seguinte: você também, né? Pode, ao fim do evento aí, fazer um sorteio com os presentes, né? De uma bolsa de 50% aí do curso de licenciamento do Instituto Gestão Verde, né? Que eu estou Olha dando que aqui agora para bom, vocês. muito bom. Vamos torcer aí para a gente ganhar. Tá bom? Muito obrigada, viu, doutor Você conduz Roberto. o Foi sorteio muito. aí, só me manda, né? No final, o nome da pessoa e o WhatsApp que eu faço contato. Tá, certinho. A gente vai fazer assim. Muito obrigada pela sua palestra, brilhante, muito enriquecedora. Agradecemos muito o tempo que você dedicou aqui para a gente.